Veto do Executivo ao projeto que previa senha sonora em locais de atendimento ao público está na pauta da sessão de hoje. Vereadores pedem melhorias em áreas com risco de desbarrancamento e ações contra enchentes. Esses são os nossos destaques. Valinhos, 18 de outubro de 2016. Está no ar o Câmara em Notícias. Olá, hoje é dia de começar o Câmara em Notícias destacando as principais reivindicações dos vereadores. Há pedidos para melhorias em áreas que correm risco de desbarrancamento no Parque das Colinas e ações contra enchentes no bairro Ortizes. O vereador Israel Scupenaro apresentou requerimento alertando a prefeitura para o risco de desbarrancamento na rua Angelina Lacava Bonani, no Parque das Colinas. Segundo ele, parte da via que margeia o Ribeirão Pinheiros já está comprometida e a situação pode piorar na época de chuvas. Scupenaro afirmou que se nada for feito, o prejuízo à população será grande, já que pode haver danos às residências, além de acidentes envolvendo pedestres. Ele explicou que o barranco está praticamente na guia da rua e as árvores da calçada estão com risco de queda. A preocupação é que a situação se agrave ainda mais após as obras que estão sendo feitas no Ribeirão, na altura do bairro Capuava, pois o volume de água que chegará ao Parque das Colinas deverá ser maior. No requerimento, o vereador questiona se está na programação a realização de obras no local e, se não, quais providências serão adotadas pela prefeitura. O vereador Dr. Orestes Previtali apresentou requerimento solicitando à prefeitura o envio de cronograma de ações planejadas para acabar com o problema de enchentes no bairro Ortizes. Ele questiona no documento se existe estudo para a construção de um piscinão em algum ponto do Ribeirão Pinheiros. O vereador também pergunta se há licença ambiental para desassorear o trecho do Ribeirão que transborda com frequência na altura do Pinheirinho e qual é a distância permitida da margem do rio para a construção de imóveis. O requerimento foi encaminhado à prefeitura. O vereador Kiko Belloni apresentou indicações propondo à prefeitura que determine algumas unidades básicas de saúde e creches para funcionarem até às 22 horas. Segundo ele, o horário estendido vai facilitar a vida da população. Com relação aos UBSs, ele sugere que funcionem até às 10 da noite as unidades do Jardim São Marcos, do Jardim São Bento e do Macuco. Já com relação às creches, ele não indica quais poderiam ampliar o horário de atendimento às crianças, mas ressalta que a medida é pedido de pais que trabalham até tarde e não têm com quem deixar os filhos. As indicações foram encaminhadas à prefeitura. O vereador Tunico apresentou requerimento pedindo informações da prefeitura sobre a paralisação das obras da reforma da escola Jorge Behrenbach de Castro, localizada no bairro Parque das Colinas. No documento, o vereador pergunta por que a obra foi paralisada, qual empresa estava executando os serviços e qual o prazo para a entrega da reforma. Ele também quer saber o valor total da obra e quanto já foi pago. O vereador Rodrigo Tolói apresentou requerimento pedindo informações da prefeitura sobre as verbas destinadas para a reforma de escolas do município. Ele quer saber se a atual administração recebeu recursos estaduais e federais para as obras e, se sim, quais escolas receberam as melhorias. No requerimento, Tolói pergunta ainda qual o valor total das verbas e se os serviços já foram concluídos. Caso não tenha sido, ele questiona qual o prazo para a entrega das reformas. O posto de atendimento ao trabalhador de Valinhos, o PAT, está com vagas abertas para 6 cargos. Os salários variam de R$ 880 a R$ 2.350. O PAT oferece vagas para mecânico de automóveis, oficial de manutenção predial, mecânico de motor a diesel, vendedor pracista, operador de extrusora, auxiliar de extrusora e nutricionista. Os interessados devem comparecer de segunda a sexta-feira, das 8 às 16 horas, com os seguintes documentos: carteira de trabalho, CPF, RG e o cartão do PIS. O PAT está localizado na Avenida dos Esportes 303, no centro, e atende das 8 às 16 horas. E a seguir, veto do Executivo ao projeto que previa a senha sonora em locais de atendimento ao público está na pauta da sessão de hoje. Voltamos já. Aqui
eu aprendi tudo sobre a vegetação do Centro-Oeste. Aqui eu aprendi que a área de um triângulo equilátero é a base vezes a altura dividida por 2. Aqui eu entendi como funciona a força centrípeta. O Enem 2016 é agora. Acesse o portal do MEC e veja como se preparar para as provas todos os dias e no lugar em que você estiver. E baixe o aplicativo Enem para ficar por dentro de todas as etapas e atualizações do exame. Ministério da Educação, Governo Federal, Ordem e Progresso. Maravilhosa, porque quebra barreiras, inclusive pela questão do intercâmbio de obras, né, que eu posso pegar obras de outros países que assinaram o Tratado de Marrakech. Agora, se existe essa facilidade do tratado, eu já conseguiria o livro já no formato acessível. E reforço, o formato acessível não pode ser um único formato, ele tem que ser no formato em que o usuário deficiente visual ache mais fácil, mais conveniente de usar. Tudo que se faz para melhorar nossa acessibilidade é válido demais. A gente está sempre lutando para um futuro bom, né? A gente está sempre tentando almejar coisas reais para o nosso futuro. O nosso caminho ainda vai demorar um pouco para ficar legal. Concertação, vamos dizer assim, em nível internacional, que reconheceu o papel do Brasil como líder desse tema. O papel de protagonista do Ministério da Cultura, né, e do Brasil com relação a esse tema, né, que é exatamente propiciar que essas pessoas com deficiência visual, né, elas possam ter acesso à cultura de uma forma mais facilitada, de uma forma mais ampla do que hoje já existe. Hoje é dia de sessão, confira o que vai ser discutido e votado pelos vereadores. Os vereadores devem analisar na sessão de hoje o veto da Prefeitura ao projeto de lei que previa senha sonora e também em braille nos locais de atendimento ao público de Valinhos. O texto é de autoria do vereador Israel Scupenaro e tinha sido aprovado por unanimidade na Câmara em agosto. A proposta era que, ao retirar a senha, o cidadão com deficiência visual recebesse a senha impressa em braille e acompanhasse a chamada pelo dispositivo sonoro, que seria acionado simultaneamente com o painel eletrônico. O Poder Executivo justificou o veto alegando que a lei geraria despesas à Prefeitura, contrariando o que dispõe a lei orgânica do município. Também está na pauta da sessão o projeto de lei do vereador Léo Godoy, que prevê a presença apenas de servidores concursados no Conselho de Administração do ValePrev. O vereador entrou com pedido de urgência para análise do texto, em razão da proximidade da data para que o prefeito indique 3 conselheiros. Antes da votação, as comissões internas da Câmara ainda precisam emitir parecer. 2 projetos com parecer contrário da Comissão de Justiça e Redação também aguardam manifestação do plenário. As 2 propostas são de autoria do vereador César Rocha. Uma proíbe em Valinhos o comércio de produtos obtidos por meio de alimentação forçada de aves, gavagem, e outra proíbe testes e pesquisas para a produção de cosméticos, materiais de higiene pessoal e perfumes que causem maus tratos nos animais. A pauta completa da sessão pode ser conferida no site www.câmaravalinhos.sp.gov.br no link Ordem do Dia. A sessão começa às 18h30 e tem transmissão ao vivo pela TV Câmara, nos canais 4 e 99 da NET ou pelo site do link TV Câmara. Dando sequência às nossas entrevistas com os novos eleitos, hoje o nosso convidado é o vereador Henrique Conte. Ele irá para o seu 5º mandato e foi eleito com 1.068 votos. A entrevista foi concedida ao jornalista Elton Aquino. Boa tarde a todos que nos assistem. Hoje eu estou com o vereador José Henrique Conte, vereador reeleito para a próxima legislatura. Desde já eu quero agradecer a sua presença aqui, vereador. Uma boa tarde para você. Boa tarde, eu que agradeço por poder estar aqui no Câmara em Notícias, aqui na TV Câmara, dessa Câmara Municipal aqui.
Bom, antes da gente iniciar a nossa entrevista, nós vamos assistir um pouco da história do vereador Henrique Conte. José Henrique Conte tem 49 anos, é casado e pai de uma filha. É engenheiro agrônomo, formado pela Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, USP, onde também fez os cursos de mestrado e doutorado. Ele foi o primeiro a ocupar o cargo de diretor de Agricultura e Abastecimento da Prefeitura de Valinhos. Vereador pelo Partido Verde, Henrique Conte se destaca pela aprovação de projetos de leis em diversas áreas e a organização de fóruns de debates na área ambiental. Atua em defesa de um crescimento planejado do município, respeitando a agricultura e o meio ambiente, valorizando a história e a cultura do município. Conte vai para o seu 5º mandato, tornando-se, dentre os eleitos, o vereador com mais tempo de casa. Bom, vereador, o PV, o partido do qual o senhor faz parte, conseguiu eleger 2 vereadores para o próximo ano. A coligação do PV, né, para essas eleições proporcionais foi com o PRTB e com o PP. Muitas pessoas consideraram essa coligação um pouco difícil, porque tinha muitos candidatos com um potencial forte para conseguir se eleger. O senhor acha que essa campanha ela foi mais disputada do que as outras? Cada eleição é diferente da outra, né? Cada uma tem as suas características, as suas peculiaridades. Eu nunca fui numa eleição fácil. Todas as eleições são disputadas, são difíceis. Então, eu diria que foi uma eleição talvez um pouco diferente, uma eleição curta, uma nova modalidade de fazer política, com mais restrições. Mas eu acho que foi interessante, porque as propostas, né, de mudanças eram para dar mais igualdade entre os candidatos, né, aqueles que tinham menos poder econômico poder competir de uma forma igualitária com os outros. Então, acho que nesse ponto foi positiva a mudança. Então, o senhor acha que essa mudança das regras eleitorais ela acabou favorecendo? Sim, assim, eu acho que favoreceram a todos, deu mais democracia para a eleição, né? Acho que foram regras positivas. Vereador, o senhor parte agora para o 5º mandato, né? É uma marca que poucos atingiram até hoje, 5 mandatos consecutivos. E durante o seu mandato, o senhor sempre se posicionou a favor do meio ambiente, né, na tribuna e tudo mais, que é um tema que tem chamado a atenção do mundo todo. Inclusive, na tribuna, o senhor sempre se posicionou também sobre a necessidade da preservação da Fazenda Remonta e também se posicionou sobre a Fazenda Fonte Sônia. Como que o senhor enxerga o futuro dessas áreas? É possível conciliar o desenvolvimento com a preservação do meio ambiente? Sem dúvida. Quando a gente fala hoje em meio ambiente, não é como antigamente, que você pensava só em preservação, mas hoje meio ambiente é preservar a qualidade de vida das pessoas, melhorar a vida das pessoas, para que as pessoas tenham uma vida saudável, uma vida boa. E é nesse sentido que a gente trabalha, nós do Partido Verde. Essa é a nossa linha de atuação. Então, aqui em Valinhos, a nossa proposta, né, é por isso que eu batalho, é pelo desenvolvimento sustentável, ou seja, a cidade tem que crescer, obviamente, mas tem que crescer de uma forma que as futuras gerações tenham aí disponível os mesmos recursos que nós temos, né? Então, por exemplo, a água. Nós temos aí uma quantidade de água disponível hoje em Valinhos. Hoje metade da água que nós consumimos vem de nascentes. Isso daí é muito importante para o município. Poucos municípios têm essa oportunidade. Então, a gente tem que fazer o quê? Trabalhar para que isso daí melhore cada vez mais. Então, se hoje é 50%, nós temos que trabalhar para que amanhã, no futuro, não seja só 50%, mas talvez 60% da água venha de nascentes. Então, é nessa linha que nós atuamos. O caso é da Fazenda Remonta e da Fazenda Fonte Sônia. Da Fazenda Remonta, no meu entendimento, acho que é uma situação, como eu já comentei na tribuna da Câmara, que eu acho que é uma etapa que nós vencemos. Quando foi lá em 2006, que houve uma tentativa aí do Executivo de mudar a proposta lá de zoneamento para a urbana, e nós fizemos um grande movimento e conseguimos reverter isso, né, com apoio, obviamente, da comunidade. Agora, esse ano, aqui em 2016, eu já me pronunciei na Câmara, né, o Ministério Público Federal que pediu para a Câmara Municipal de Valinhos não fazer nenhuma mudança no zoneamento para garantir a preservação da Fazenda Remonta. Então, hoje não é nós que estamos pedindo, é o Ministério Público Federal. Agora eu digo, se isso daí tivesse sido mudado em 2016, agora não tinha mais como pedir para preservar, porque já estaria tudo loteado. Então, eu acho que a Fazenda Remonta é uma etapa quase que vencida, já acho que ela vai ser preservada, no meu entendimento. A Fazenda Fonte Sônia é uma coisa mais recente, né, que está acontecendo agora, né, está em processo ainda em andamento,
Mas o meu posicionamento, eu já disse, é claro, essa proposta de loteamento da Fazenda Fonte Sônia, eu sou contrário, eu acho que não é por aí, o caminho não é por aí. Eu acho que a gente tem que, primeiro ponto, fazer um debate muito amplo com a comunidade de Valinhos, realmente aberto, transparente, com bastante tempo, para que a comunidade de Valinhos possa opinar e ela possa dar a destinação correta, a opinião dela sobre o que deve ser feito para a Fazenda Fonte Sônia. A minha opinião eu já dei, né? Tem vídeo aí no YouTube, aqui na Câmara, né? Eu sou contra o loteamento, acho que tem que ser feito um hotel e também um parque. Acho que são essas as opções melhores aí para aquela área. Tá. E com relação ao zoneamento da Fonte Sônia, a gente sabe que para poder, né, lotear aquela área, ainda vai passar pela Câmara esse projeto para alterar o zoneamento. O senhor ainda não tem uma posição fechada sobre o seu voto? Não, meu voto eu já me pronunciei, né? Meu voto, se vier essa proposta para loteamento da Fazenda Fonte Sônia, como está tramitando, que passou no Conselho Municipal de Desenvolvimento Urbano agora, né? Eu sou contrário. Se vier para votar aqui, eu vou votar contra, né? Só que, na minha opinião, isso acho que deveria, antes de vir para votar aqui, deveria ter muito mais debate com a população e essa proposta ser alterada, ser modificada, para que seja feita uma nova proposta que tenha os anseios da população nessa proposta, né? Que seja a vontade do povo a proposta de alguma alteração no zoneamento lá, Fazenda Fonte Sônia, que o povo de Valinhos deseja, isso que deve prevalecer, né? Então, essa é a minha opinião. Acho que antes de vir para cá, ela deveria ter um consenso com o povo, com o proprietário, com o poder público, para que tenhamos aí uma proposta que seja de comum acordo com todos, para que possamos fazer uma coisa bonita ali na Fazenda Fonte Sônia, né? Certo. Vereador, o senhor foi autor de vários projetos que já viraram leis na cidade durante seus mandatos. Quais projetos o senhor destaca aí como os mais importantes? Nós fizemos muitos projetos aí com grande importância, né? A lei da arborização urbana que eu fiz no meu primeiro mandato, hoje ela é base para o trabalho de arborização urbana que é feito hoje no município de Valinhos. Isso já foi dito aqui na Câmara pelo diretor do Departamento de Arborização Urbana, que era uma nova filosofia na época, numa lei de 2004. Eu fiz a lei que criou a área de proteção ambiental da Serra dos Cocais, lá atrás, no ano de 2004, que garante aí uma preservação de boa parte da zona rural do município de Valinhos, como uma área de preservação ambiental. Existem outras leis, essa lei recente aqui agora, que foi a lei do Pancadão, foi uma lei importante, uma lei que estava bastante aí polêmica, outros municípios já tinham feito, era um anseio da população, né, contra a questão do som alto em veículos. Aí tem inúmeras leis, acho que a gente poderia enumerar aí, né. Eu tenho, eu não sei o valor, a quantidade exata, mas eu acho que nesses mandatos aí, eu tenho mais de 40 leis aprovadas aqui no município de Valinhos. Talvez seja também um recorde aqui na cidade de Valinhos. Tem muitas leis, inclusive, que o senhor sempre cobra na tribuna para o Poder Executivo cumpri-las, né? Porque a gente vê também que tem muitas leis que acabam não sendo cumpridas, né? Tem alguma lei do senhor que está, né, nesse caso aí, que o senhor acha que deveria ser mais bem fiscalizado pelo Executivo e não é? Tem duas leis que eu comentei recentemente na tribuna, né? Uma é a lei do fogo, né? Que é uma alteração que nós fizemos na lei, que o proprietário que facilitar a questão de fogo, deixar o mato seco no terreno, ele tem que ser punido. Eu venho constantemente cobrando o Executivo para que essa lei seja realmente executada, né? E através dos requerimentos, das respostas, a gente percebe que não se tem aí dado assim uma certa atenção a essa lei, né? Outra lei que eu venho cobrando, que eu cobrei ultimamente, é a questão dos remédios gratuitos, né? Que a lei já está aprovada, que obriga que no site da Prefeitura de Valinhos tenha a lista dos remédios disponíveis. Isso daí ajudaria muito a população, porque ela poderia fiscalizar, seria uma transparência, ela ver os remédios que estão disponíveis ali, para ela poder saber, conhecer, né? E é um anseio muito grande da população, a população sofre muito com a questão da falta de remédios, então essa transparência seria muito importante. Essa lei já está aprovada, infelizmente ela não está ainda em vigor, não está sendo executada. Certo. E quais são suas expectativas agora, vereador, para os próximos 4 anos? Eu acho que os próximos 4 anos nós vamos ter um trabalho muito grande, que é a revisão do plano diretor de Valinhos, né? Durante esse mandato aqui,
foi dado início ao processo de revisão do plano diretor, foram feitas algumas consultas públicas, né? Foi encaminhado o processo, andou um pouco, né? Mas creio que agora, né, já teve um início, nesse próximo mandato aqui, com certeza aí deve se aprofundar os debates no novo plano diretor e deve ser aprovado agora o novo plano diretor. Então eu acho que isso daí é um problema muito grave no município de Valinhos, a gente propor uma nova forma de desenvolvimento na linha de desenvolvimento sustentável. Isso daí você faz o quê? Numa revisão de plano diretor. Esse é o momento, né? Nós, como vereadores, temos pouca atuação. Nós não podemos entrar com uma lei alterando o plano diretor. Então a gente tem que esperar que o Executivo mande a lei para cá para a gente poder fazer emendas. Então, eu acho que esse é o momento que a gente vai ter para poder realmente fazer um novo plano diretor, como eu disse, com a proposta da cidade sustentável, seguindo a lei federal do Estatuto da Cidade, né, para que a cidade preserve as áreas rurais, que são áreas produtoras de água, produtoras de alimento, que o crescimento seja feito, sim, em vazios urbanos, né, que haja uma qualidade melhor de trânsito, né, ou seja, muitas coisas que vão melhorar a vida das pessoas, a questão das empresas, que nós temos que trazer mais empresas em Valinhos, isso tudo é um novo plano diretor que dá as diretrizes para isso. E nós estamos aí com muita expectativa de fazer um bom trabalho aí com o novo plano diretor da cidade. Certo, eu agradeço, vereador, a sua presença aqui no Câmara em Notícias. E as pessoas que nos assistem sabem que nós estamos com uma série de entrevistas, né, entrevistando todos os vereadores eleitos e também entrevistaremos a vice-prefeita eleita e também o prefeito. Muito obrigado pela sua participação, vereador. Obrigado. Voltamos agora para o estúdio do Câmara em Notícias. O Câmara em Notícias termina aqui e nós voltamos na próxima sexta-feira com as principais notícias do Poder Legislativo. Mais informações você encontra em nosso site. Uma boa tarde.